Olá, o professor Marcos pediu para que eu falasse um pouquinho como que é a produção vocal. Ele comentou que está dando aula para vocês de física ondulatória e houve uma dúvida de como que é a produção do som na laringe. Eu sou otorrinolaringologista, o meu doutorado foi em fonação e em voz, foi relacionado com voz, então acho que eu posso tentar ajudar alguma coisa. Se tiver dúvida depois, vocês passem para o Marcos e o Marcos fala para mim, tá bom? Para falar então da voz, eu preciso ter uma ideia de onde ela é produzida, e ela é produzida na laringe, né? Então, onde a gente tem o gogó, eu tenho a cartilagem tireoidea, e lá dentro eu tenho as pregas vocais. Então, aqui nesta figura, eu tenho aqui, desculpa, a cavidade nasal, a cavidade oral, atrás das duas cavidades eu tenho a faringe, e aqui eu tenho a laringe. A laringe, então, ela é constituída, né, por uma parte óssea, o meu ocioide, a cartilagem é uma outra parte cartilaginosa, então a cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide, uma série de músculos para fazer com que tenha a função de abertura e fechamento da prega vocal, e uma mucosa de revestimento, que é uma mucosa especial, principalmente quando está na prega vocal. A gente vai ver isso mais adiante. Essa é uma visão endoscópica de uma laringe, né? Onde eu tenho a prega vocal do lado esquerdo aqui, a prega vocal do lado direito aqui. A função da laringe, a função primordial da laringe, não é fonar, não é falar, não é produzir som. A função primordial da laringe é proteger a via aérea. É ela se fechar de modo que não deixe entrar comida nem bebida no pulmão quando a gente está se alimentando. A evolução da espécie fez com que a gente tivesse essa habilidade a mais de conseguir falar também. Para isso, então, quando a gente está respirando, as pregas vocais ficam abertas, para deixar o ar passar para o pulmão. E quando a gente vai comer, né, quando vai engolir, seja comida, bebida, as pregas vocais se fecham para não deixar entrar nada no pulmão. Quando vai falar, observa que as pregas vocais não se fecham completamente, né? Essa é uma postura vocal, então é uma postura da laringe durante a fonação. Ela não se fecha completamente. E aí, na hora de fonar, a mucosa que reveste, então o revestimento dessa prega vocal vai se aproximar e vai se afastar, fazendo com que tenha uma vibração da prega vocal. E essa vibração da prega vocal vai produzir o som. Como que é isso? Essa mucosa é uma mucosa muito frouxa. Esse é o revestimento dela, a parte do epitélio, aquela que a gente descasca quando toma sol, ela é bem fininha e tem por baixo dela tem uma matriz muito frouxa. E é isso que vai fazer com que essa prega vocal seja bem frouxa para aproximar, para se afastar e para aproximar. Então, observa aqui uma fonação. A prega vocal está numa posição certa lá, está paradinha, e a mucosa está aproximando e se afastando. Então, eu tenho a musculatura parada numa posição fonatória e a mucosa fica aproximando e afastando. Observa novamente aqui, ó. Esse fechamento e abertura, essa aproximação e esse afastamento da onda mucosa acontece muito mais vezes do que a gente está vendo aqui. Aqui é uma luz estroboscópica, é um efeito estroboscópico, onde o professor Marcos pode falar isso para vocês depois, mas é uma maneira da gente tentar ver isso em câmera lenta, porque essa aproximação e afastamento da onda mucosa acontece muito mais vezes do que a gente viu aqui. Ela acontece por segundo de 120 a 160 vezes. Né? Uma voz feminina mais aguda tem essa aproximação e afastamento da mucosa umas 160 vezes, a voz masculina umas 120 vezes. Então, isso é muito rápido, né? E está diretamente relacionado com a formação das ondas, da onda física lá, né? Então, do ciclo ondulatório. Como que isso acontece? Como que a prega vocal fica lá se afastando? Como que a mucosa, né, se afasta e se aproxima? Para isso, então, a prega vocal fica na posição fonatória, ela não está afastada uma prega da outra, elas ficam próximas, e eu vou ter, então, uma força para afastar essa mucosa
e eu vou ter forças para aproximar essa mucosa novamente. Então, a força que afasta essas mucosas é o ar que sai do pulmão. Então, o meu fôlego pulmonar, a minha capacidade de ar dentro do pulmão ao sair, faz com que essa mucosa se afaste, e para se aproximar essas mucosas, eu tenho aí um efeito elástico, uma característica mioelástica que tende a aproximar a prega vocal de novo, e eu tenho o efeito de Bernoulli. Esse efeito de Bernoulli é um teorema físico, o teorema de Bernoulli, onde o professor Marcos vai saber explicar isso melhor para vocês, assim, em uma região onde tem um fluxo constante, nessa região mais próxima, eu tendo a aproximar as paredes de onde esse fluxo está passando. Não sei se eu expliquei certo, mas a imagem vai mostrar direitinho aqui para vocês. Nessa imagem, o que eu tenho? Está segurando aqui 2 folhas de papel, e aqui embaixo, onde não está aparecendo no vídeo, está um secador de cabelo. Então, o secador de cabelo vai começar a aumentar a velocidade do ar, e vocês acham que essas folhas vão acontecer o quê? Como o ar está passando, essas folhas vão se afastar, ou essas folhas vão se aproximar? Dá uma olhada. O efeito de Bernoulli faz com que essas folhas se aproximem. Então, é isso que faz também, lá na prega vocal, o ar passando nessa região faz com que as mucosas se aproximem também. Isso numa velocidade muito grande, né? 60 vezes, 60 não, 160 vezes que a mucosa vai se aproximar e se afastar por segundo. E é isso que vai produzir o som glótico. Então, aqui, o que eu tenho? Ó? O ar está passando, a prega vocal ainda está fechada, não está escapando ar. Mas conforme o ar passa, vai ter esse escape. Daí vai ter o efeito de Bernoulli e o mioelástico. Vai fechar novamente, para de passar ar. Daí o ar saindo do pulmão faz com que essa mucosa se afaste, volta a sair. Então eu tenho aqui assim, né, puffs de ar saindo. Sai, para de sair. Sai, para de sair. Sai, para de sair. Isso está relacionado então com o meu pico e o meu vale da onda sonora, né? Então, da física ondulatória, os picos e os vales estão relacionados à saída e à parada, né? A cessação da saída do ar da laringe lá. Então, a aproximação e o afastamento dessa mucosa. E aí, então, eu tenho a produção do som. Lembra que aqui está em câmera lenta. Isso é muito mais rápido, e a gente está vendo sobre um efeito estroboscópico que dá essa indução de câmera lenta lá. Mas isso acontece, nessa laringe estava acontecendo a 132 vezes por segundo, tá bom? Isso a gente consegue fazer em todas as laringes, inclusive em laringes excisadas, né? Então, cadáver do laringe, e a gente consegue, através de jogando o ar comprimido na traqueia, aproximando, a gente deixa então a prega vocal numa postura fonatória, elas estão próximas, mas não estão juntas, né? Olhando aqui, ó, tem um espaço para passar o ar, mas ao passar o ar, a gente vai ver que tem onda mucosa também. Veja que interessante. Então, a produção do som glótico tem esse som normalmente. Então, em diferentes laringes, a gente tem um som muito parecido. Mas veja o interessante que a gente consegue modular, né? Consegue deixar a voz mais aguda e mais grave conforme eu estico a prega vocal. E conforme vai ficando mais agudo, mesmo na câmera lenta, você percebe que vai ter mais onda mucosa. Dá uma olhada de novo. Um pouquinho a onda mucosa. Aumentou. Então, aí a gente produz. Aqui na laringe, é dessa maneira que a gente produz a voz. Então, é nessa maneira que a gente vai ter a produção de ondas sonoras. Eu falei há pouquinho que todas as laringes, elas têm um som muito semelhante, assim. O que define a minha voz ser diferente da sua voz? Não é a produção aqui, mas é o quanto que esse som ele vai ressoar em todo o nosso trato vocal. Então, o som ele é produzido, né? O ar sai do pulmão, faz vibrar
a laringe, então o som glótico é produzido na laringe, e ao ressoar esse som, ele é moldado no lábio, na língua, nos dentes, na cavidade nasal, e isso dá uma característica de uma voz diferente para outra, tá bom? É isso aí. Qualquer coisa, então, vocês perguntam para o Marcos e depois o Marcos passa para mim, tá bom? Um abraço.